Olá, vamos apresentar aqui o pitch para a disciplina de sistemas operacionais. O tema é arquiteturas de sistemas operacionais. Vamos apresentar alguns tópicos do capítulo 3 do livro e vamos começar. Os tópicos que nós vamos abordar aqui são sistemas monolíticos, sistemas micronúcleo, sistemas em camadas, sistemas híbridos e máquinas virtuais, sistemas exonúcleo e sistemas uninúcleo. Começando com o sistema monolítico, ele é um sistema de um bloco único de código, um único software que opera em modo núcleo, onde a CPU pode executar qualquer instrução de sua arquitetura, tendo acesso a todos os recursos do hardware e sem ter nenhuma restrição de acesso à memória. Ela tem as vantagens que são o desempenho. A integração interna dos componentes permite que os detalhes de nível baixo do hardware sejam efetivamente explorados. A arquitetura também ela tem uma intercomunicação direta, isso reduz o tempo de resposta do SO. E a interação direta entre os componentes torna o sistema mais compacto. Eles podem se acessar sem qualquer tipo de impedimento ou sem ter que passar por nenhuma outra camada do sistema. Com relação às desvantagens, se um componente do kernel apresentar um erro, esse problema pode se alastrar rapidamente e levar o sistema inteiro ao colapso, como por exemplo em algumas versões mais antigas do Windows, um erro no firmware da impressora, quando o usuário tenta imprimir algum papel, alguma coisa assim, acaba dando tela azul e levando o sistema inteiro ao colapso. Isso é um exemplo dessa desvantagem. As interfaces e os níveis de funcionalidade não são bem separados e também não são unificados. O excesso de liberdade torna o sistema vulnerável, então uma vulnerabilidade em uma parte do sistema pode rapidamente se transformar em uma vulnerabilidade no sistema inteiro, pois se alguém tem acesso a uma pequena parte pode também causar danos em outras partes do sistema. E há também dificuldade em executar alterações do próprio kernel, pois as dependências e pontos de interação dos componentes podem não ser tão bem evidentes. Tá tudo em um lugar só, às vezes nós não temos ideias dos side effects que nós podemos inserir, mudando uma pequena coisinha do sistema. Passando para o próximo tópico, que é o sistema micronúcleo. O sistema micronúcleo, também chamado de microkernel, é uma arquitetura de núcleo de um sistema operacional onde as funcionalidades são quase todas executadas fora do núcleo, ao contrário de um núcleo monolítico, onde tudo ocorre direto no kernel. Os processos se comunicam com o núcleo mínimo, usando o mínimo possível do espaço do sistema, e o núcleo só implementa a parte essencial, como o espaço de memória protegidos, as tarefas, comunicação entre tarefas, e o que fica fora são coisas como política de escalonamento, política de memória, protocolo de rede, etc. Nas vantagens, a modularidade e a estabilidade. Se um processo no nível do usuário travar, isso não afetará a estabilidade de todo o sistema, pois o microkernel é responsável só pelo gerenciamento de processos e memória. Os serviços eles são implementados como processo no nível do usuário, então é mais fácil adicionar, remover ou substituir serviços sem afetar outras partes do sistema. E quanto às desvantagens que nós temos, ela tem um baixo desempenho, por assim dizer, pois a passagem de mensagens entre os processos no nível do usuário pode ser mais lenta do que as chamadas diretas do sistema em um sistema monolítico. Isso afeta o desempenho do sistema operacional e isso pode ser especialmente danoso em aplicativos de alto desempenho. Passando para o próximo tópico, sistema em camadas. O sistema em camadas é uma abordagem para projetar sistemas operacionais que separa diferentes funções ou responsabilidades em diferentes camadas. Cada camada é construída sobre a camada abaixo e pode usar apenas os recursos fornecidos por essa camada. Então, nós temos algumas vantagens como modularidade, existe um foco em problemas específicos, ela isola as funções do sistema operacional, facilitando sua manutenção e depuração. As alterações em um certo módulo não afetam todas as camadas, apenas a camada que foi modificada. Quanto à flexibilidade, o código de certos módulos pode ser reutilizado e há um isolamento de erros. Os erros eles tendem a ser isolados em uma camada só. Isso ajuda na hora de debugar. Quanto a desvantagens, o desempenho ele sofre um pouco, pois há uma sobrecarga devido à passagem por várias camadas. Se for uma chamada para o kernel vinda do usuário, ela tem que passar para o supervisor, executivo, até chegar no kernel.
a complexidade. Nós temos que criar algumas interfaces entre camadas para nós conseguirmos adaptar certas funções de uma camada a outra. E a otimização é limitada. Cada camada ela interage só com a camada abaixo. Passando para o próximo, para o sistema híbrido. O sistema híbrido ele combina recursos e funcionalidades de mais de um tipo de SO. Ele pode gerir de forma eficaz diferentes tipos de tarefas. E a ideia por trás dele é proporcionar um ambiente flexível e otimizado para operações diversificadas. Ele busca ser o melhor em cada coisa que ele se propõe a fazer, usando características de outros sistemas operacionais. Tá aqui na vantagem dele, ele é versátil, ele combina características de outros SOs, ele é flexível. Sistemas operacionais híbridos eles podem ser uma escolha superior para ambientes com diferentes tipos de operações e tarefas, e há algumas desvantagens. Ele pode ser mais complexo de projetar, implementar e manter. Ele pode necessitar de mais recursos para funcionar eficientemente, e ele pode ser também compatível com diferentes tipos de sistemas operacionais que ele tem dentro dele. Pode haver alguns problemas de compatibilidade aí. Passando agora para o Léo, para ele falar de arquiteturas avançadas. Certo. As arquiteturas avançadas, elas surgiram com outras propostas para organizar os componentes do sistema operacional. Eu vou falar primeiramente das máquinas virtuais. Pode passar. As máquinas virtuais é uma camada de software que transforma um sistema em outro. Qual que é a vantagem disso? Tá, peraí. Antes, primeiramente, deixa eu falar o que precisa para uma máquina virtual. Eu vou precisar de um sistema host, é o sistema daquele usuário, daquele indivíduo que vai ter um sistema operacional principal instalado lá, essa é a máquina dele. E aí eu vou precisar de um hipervisor, o que é o hipervisor? É um software responsável por criar e gerenciar as máquinas virtuais. E eu vou precisar do outro sistema virtual, que vai ser o sistema convidado. Beleza. Qual que é a vantagem das máquinas virtuais? É o controle, porque você vai ter sua máquina aqui, aí você vai instalar sua máquina virtual, ela vai ter outro kernel diferente da máquina virtual principal, e aí ele vai ter um sistema isolado para, por exemplo, eu vou testar uma aplicação para ver se vai rodar tranquilo na minha máquina e tal. Como é que seria se eu tivesse tal sistema operacional? E aí, independente do seu sistema operacional, eu posso instalar uma máquina virtual. E aí ele também é fácil, mais fácil de habilitar alguns serviços, por exemplo. E aí eu vou ter isso mais flexibilidade e eficiência por conta dessa independência e isolamento. Mas a desvantagem é que, independente disso, eu vou precisar de um host físico e os recursos eles vão depender do hardware, do desempenho do hardware da máquina principal e o programa de suporte que a máquina virtual oferece. E aí com isso eu posso ter restrição em alguns recursos, além da complexidade por conta do hipervisor e tudo para gerenciar isso. Beleza, pode passar. Aí tem a imagem, pode passar. E agora falar um pouco sobre os containers. O container é um espaço de usuário do sistema operacional dividido em segmentos isolados, conhecidos como domínio. Cada domínio, cada container vai ter o seu domínio. Então, cada container vai ter seu endereço de rede, e aí os que tiverem o mesmo domínio eles podem interagir entre si. Esse vai ser um sistema de containers, cada um com seus próprios recursos. E qual é a vantagem disso? Também tem um isolamento e uma flexibilidade por conta disso, cada um com seu endereço de rede e tal. Mas qual que é a desvantagem? Além da dependência de um host, assim como as máquinas virtuais, ele vai ser menos seguro e menos isolado do que as máquinas virtuais. Por quê? Porque tudo vai acontecer num kernel só. Pode passar. Aqui uma imagem. As aplicações com o mesmo domínio podem interagir entre si e todo mundo vai ter um kernel só, né? Aí pode passar. E agora, para terminar, eu vou falar sobre os sistemas exonúcleos e uninúcleos. Os sistemas exonúcleos ou exokernels, eles permitem que aplicativos tenham controle direto e flexibilidade sobre seus recursos do sistema. O kernel ele vai fornecer apenas uma interface básica para acesso ao hardware, visando mais eficiência e flexibilidade, otimizando o processo. E os unikernels, os uninúcleos, eles em um único aplicativo
ele é compilado junto com o kernel e otimizado para atender necessidades dessa aplicação específica. Eles são mais adequados para servidores de rede e serviço em nuvem e são mais seguros e altamente otimizados em desempenho. É basicamente isso. Pronto, finalizamos aqui. Esse foi o nosso primeiro pitch. Agradecemos a atenção. Até mais. Valeu!